O canal da Arquidiocese de Maringá recebe hoje, para um momento de diálogo, Padre Ivaldir Camarote dos Reis, que celebra em 2025 25 anos de ordenação presbiteral. Padre Ivaldir, seja bem-vindo ao nosso canal e já começo aqui com um elogio. Gosto muito do seu sobrenome, Camarote dos Reis. De onde vem? Quem são os seus ancestrais? Meu pai é um migrante do norte de Minas, de Salinas propriamente, e veio para o Paraná bem jovem, com 18, 19 anos talvez, para trabalhar e encontrou-se com a minha mãe em Terra Boa. Lá eles moravam, minha mãe veio do estado de São Paulo e trabalhavam com o café ali. E ali eles se encontraram. Então, Camarote é da minha mãe, sobrenome da minha mãe, materno, né? E Reis do meu pai. São Paulo e depois o Paraná, em que ano? Quando que a família vem para o Paraná? Everton, eu não sei te dizer exatamente o ano, né? Eu nasci em 1971, né? Mas provavelmente meu pai veio para cá antes de 50, né? E casou-se ali em Terra Boa com a minha mãe, e nós somos em 6 filhos. Então tem o primeiro, que é o Décio, o mais velho, depois o Fidelcino, depois a Ivani e eu, o quarto. Nasci em 71, 1971. E ali eles fizeram as andanças, foram para Mato Grosso, voltaram novamente. Nessa volta para Terra Boa eu nasci. E pouco tempo depois viemos para Maringá, talvez não tivesse nem 2 anos ainda. E depois aqui em Maringá não saímos mais. Nasceu em Terra Boa e a família trabalhando na roça, no campo. Isso, sempre, né? Trabalhava no café, na época era muito comum isso, né? Tanto o lado materno quanto o pai, né? O pai veio de Minas para trabalhar na roça, porque naquela época no Paraná aqui havia uma grande propaganda, né? Fora do Paraná, porque essa região era uma região ainda pouco habitada, era muita mata ainda, né? Então se pretendia colonizar essa região toda. E o governo do Paraná fazia essa propaganda fora. Então, muita gente veio para o norte do Paraná exatamente nesse período. Nordestinos, mineiros, paulistas. E aí, minha família trabalhava na roça. E nós íamos para Maringá, continuamos trabalhando na zona rural, aqui na estrada Guaiapó, né? Até os meus 15 anos nós ficamos ali. Depois nos mudamos para a cidade, Estrada Guaiapó, hoje é Avenida Guaiapó. Avenida Guaiapó, Tudo sim. sítio, tudo área rural, na Tudo área época. rural, exatamente. A cidade mal chegava no Parque de Exposição, Maringá, naquela época. E o senhor trabalhava também no sítio? Sim, ajudei em todas as tarefas de casa, depois, porque quando a família vive na roça, né? Vivia, hoje mudou muito isso, né? Mas naquela época, as crianças com 7, 8 anos, os meninos já começavam a ajudar o pai e a mãe nas coisas, na lida do dia a dia, cuidar das galinhas, cuidar dos porcos, né? Essas tarefas mais simples eram das crianças. E aí a gente ia sendo introduzido no trabalho mais pesado, né? Os pais são falecidos hoje. Sim, falecidos. Meu pai Justino José dos Reis e minha mãe Isaura Camarote dos Reis, também falecida. E a vida em comunidade na Igreja Católica, como é que ela acontece? Desde sempre, porque meus pais sempre foram muito católicos. Minha família sempre esteve muito presente na igreja, né? Então, ali na Estrada Guaiapó, nós temos uma capelinha ali, Capela Nossa Senhora Aparecida, e um colégio Machado de Assis, né? Nome muito bonito. Foi onde eu fiz do primeira à oitava série, e em frente, o colégio está aqui, em frente à capelinha. E na capelinha fiz ali a minha primeira Eucaristia, me preparei depois para o Crisma. Ali toda essa região pertencia à Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então o pároco dali atendia essa região toda ali, né? Então
minha vida foi toda na comunidade. Meu pai tocava nas missas, meus irmãos participavam de grupos de jovens, ali na capela mesmo. Então, praticamente todo esse período, a minha ligação com a comunidade, com a igreja, foi muito forte. Eu me lembro que também a gente participava de grupos na comunidade, tinha um grupo de reflexão, né? Então as vizinhanças vinham, se encontravam, faziam o grupo. Era tradição em casa, o pai todo ano fazia a fogueira de São João. Então, essa também era uma tarefa nossa, das crianças. Quando chegava a semana de São João, a gente começava a procurar a melhor madeira para fazer a fogueira. Então, na noite de São João, vinha a comunidade, rezava o terço, muito traque, muita bombinha. Era assim a nossa vida. Então, a minha vida foi sempre ligada à igreja, à comunidade. É a Capela Nossa Senhora Aparecida, que é patrimônio tombado pelo município de Maringá, né? É isso mesmo. São 3 capelas que nós temos tombadas, a São Bonifácio, Nossa Senhora Aparecida e Santa Cruz. Isso mesmo. Então o senhor faz parte desse patrimônio histórico também. Também. O convite para o seminário, como é que ele foi feito? Foi feito por alguém ou o senhor mesmo foi atrás de alguém para entrar no seminário? Olha, Everton, eu penso que essa ida minha ao seminário, ela tem 3 instituições muito importantes, que foram de certa forma, me moldando, me conduzindo para esse desfecho. O primeiro, eu já disse, é a família. Então, minha família sempre foi muito religiosa, né? Muito católica. O segundo foi a própria comunidade onde eu vivia, a igreja. E o terceiro foi a escola. Porque na escola, eu me lembro assim, talvez com 7 anos, 8 anos, o primeiro aninho ali, tinha uma professora que ela trazia sempre no início das aulas um momento de oração, ensinava a gente a cantar, ensinava alguns textos bíblicos. Eu me lembro dela falando da história de Zaqueu e cantando a musiquinha de Zaqueu que subiu na árvore para esperar Jesus. Então ali começava a despertar alguma coisa. Depois, quando 9, 10 anos já fazendo a primeira Eucaristia, próximo a fazer a primeira Eucaristia, o Padre Júlio era o nosso pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E nas missas, após as missas ou antes da missa, ele sempre reunia a gente ali, as crianças, os adolescentes, contava uma história, ensinava uma canção para a gente, e aquilo eu ficava entusiasmado com aquela figura do padre, né? E na escola também, outro fato que eu me recordo, foi a primeira vez que eu fui ao cinema, Cine Horizonte, que acho que nem existe mais, era na Avenida Riachuelo, ali próximo da paróquia São José. E a escola nos levou lá. E eu assisti o filme Marcelino Pão e Vinho, que tinha os freis franciscanos, né? Então aquilo foi me encantando assim. E com o passar do tempo, já na juventude, agora já na cidade, eu me encontrei com o padre Núncio Regenzi, que fez o convite para mim. Aliás, fez uma pergunta: você já pensou em ser padre? Eu falei: não, acho que não. Inclusive o padre Núcio fazia essa pergunta para todos os Para meninos. todos os meninos, exatamente, para todos os meninos. E ele me perguntou, na fila de confissão, ele me perguntou. Eu falei: acho que não, padre. Mas aí ficou, né, aquilo repercutindo na minha memória. Passou mais um tempo, eu estava fazendo o segundo grau. Depois do segundo grau, novamente me encontrei com ele. E ele novamente fez essa pergunta: e aí, você não pensou ainda em ser padre? Passou-se uns dias, eu fui no encontro. E no encontro tinha um encontro de jovens. Tinha uma palestra que falava sobre missão, vocação. E aquilo me tocou assim muito, me tocou muito aquele momento ali. Eu me recordei muito da conversa com o padre
Núncio, e aí no dia seguinte eu procurei ele, para a gente conversar. A partir daí, a conversa já foi direcionada. E quando eu cheguei em casa com os meus pais, eu já não tinha dúvida, assim. Falei, pai, mãe, eu vou para o seminário. E aí começou toda a minha trajetória Que no bonito. seminário. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre o Padre Núncio, porque tem uma história muito forte com a Diocese de Maringá, veio da Itália, morreu na Itália, né? Está enterrado em Sim, Brecha, é. na cidade que é parceira, inclusive, da Diocese de Maringá, em Brecha. E ele fez essa pergunta, como eu disse, para muitos meninos e muitos frutos vieram. Sim, sim. Vários padres hoje formados na nossa diocese são frutos dessa pergunta do Padre Núncio, né? Precisamos perguntar mais, padre, para os meninos, para os adolescentes, para os jovens? Eu penso que sim, a gente tem que perguntar, tem que oferecer, às vezes, a oportunidade para o adolescente, para o jovem. Hoje também tem adultos, né? Um fenômeno aí do nosso tempo, muitas vocações surgindo também de adultos, mas às vezes falta alguém que faz aquela pergunta, né? Instiga, porque muitas vezes isso passa no coração da gente, né? De alguma forma passa esse pensar, mas aí você acaba esquecendo, ou, né, ou deixa de lado. Então, se alguém pergunta, opa, será que isso não é comigo mesmo, né? Então, eu também tenho pensado sobre isso e agora trabalhando no seminário também, né, ajudando no seminário propedêutico, eu vejo essa necessidade de às vezes na missa também dar esse toque aos meninos. A formação foi tranquila? O senhor permaneceu o tempo todo no seminário ou saiu, voltou? Como é que foi sua estadia no seminário? Eu fiz o ano propedêutico, então, em 1992. Nessa época, o propedêutico era provincial, nós fazíamos em Umuarama, seminário em Umuarama. E fui para Umuarama, nunca tinha saído de casa, e aí fui pela primeira vez, fiquei 6 meses longe do pai, da mãe, nunca tinha ficado acho que nem um dia, 2 dias. E aquilo foi algo assim, uma experiência muito bonita, muito forte, né? E lá fiquei 1 ano, depois vim para Maringá, onde era o Seminário Nossa Senhora da Glória, fizemos 3 anos da filosofia e o destino era fazer teologia em Londrina. Mas aí, por algumas situações, Maringá deixou Londrina e foi para Cascavel. Então, eu acabei indo para Cascavel, fiz teologia em Cascavel 4 anos. Então, ininterruptos, não deixei o seminário, fiz 8 anos direto. Hoje o senhor é orientador espiritual do propedêutico. Sim. É feliz nessa missão? Gosta de fazer isso? Minha experiência sempre foi como pároco, né? Fiquei pouco tempo vigário, acho que 9 meses depois de ordenado, em 2000. E já assumi paróquia e sempre fui pároco, mas sempre ajudando também em outras coisas na diocese. Fui assessor da Pastoral da Juventude, fui coordenador da Pastoral Presbiteral, depois na ação evangelizadora, fui assessor da Pastoral Afro. Então, sempre pároco e algo a mais. Nunca fui só pároco, nesses anos todos. E aí, de algum tempo para cá, começou esses convites, essas ideias, né? Já com Dom Anuar, de que eu poderia ajudar na formação. E aí chegou o momento, o Dom Severino me chamou para conversar, me pediu. E eu falei, olha, Dom Severino, se o senhor acredita que eu posso colaborar, eu irei, né? Do meu jeito, da minha forma, que eu sou de padre. E lá estou. Eu convivo muito bem com os meninos, com o padre Gessivan. É uma experiência diferente, porque você viver no seminário como formando é uma coisa, depois você voltar como formador é completamente diferente, né? Mas é algo que eu tenho gostado muito, tenho me dado bem. A gente faz essas perguntas aqui para os padres que passam nessa cadeira aqui, sobre a formação, a sua visão de formador, né? O antes, o agora, o que vem pela frente. Qual a leitura que o senhor faz como formador dessa geração que está aí? Muitas vezes eu me vejo nesses meninos, né? Fico olhando assim, como eu era
quando cheguei ao seminário, não é, na idade deles. É muito diferente, muito diferente. A minha visão de igreja, né, a visão eclesiológica, a gente diz, né, em que eu nasci, cresci, era bem diferente do que a gente está vivendo hoje, né? É um desafio, não nego que é um desafio hoje. Mas esses meninos hoje, eles também nos surpreendem, porque eles já vêm assim com uma outra cabeça, uma outra visão de igreja, mas são muito rápidos para compreender o processo, né? São muito rápidos. Eu falo, meu Deus do céu, eu com essa idade não sabia nada, não é? Assim, não tinha essa visão do todo sobre liturgia, sobre eclesiologia. Vivia na prática, mas você não tinha essa visão. E eles pegam muito rápido, né? Então, isso eu acredito que é um bem, é um valor muito grande e acredito também que eles poderão colaborar muito com a arquidiocese, terminada a formação como padres na diocese, né? Desses 25 anos, quais paróquias o senhor passou? Então, em 2000 eu me ordenei diácono no dia 17 de dezembro de 1999. Éramos em quatro seminaristas, né? Eu, o padre Valdir Egeia, padre Cícero Dantas e o padre Reginaldo Lima. E nós nos ordenamos num ginásio cheio, lotado, lá em Marialva. E aí, a partir desse momento, nós já fomos designados, cada um para a sua paróquia. Dom Murilo já havia conversado com a gente. E eu fui designado para a paróquia Bom Pastor, em Mandaguari. E lá eu cheguei em janeiro de 2000 e aí fiquei até dia 15 de julho, quando foi a minha ordenação, inclusive a comunidade preparando também a minha ordenação, né? Então a primeira paróquia foi Bom Pastor de Mandaguari. A segunda paróquia foi Santa Joaquina de Vedruna, Maringá. Terceira paróquia, Nossa Senhora das Graças, em Sarandi. E hoje estou na quarta paróquia, Jesus Bom Pastor de Paysandu. O senhor teve sempre uma ligação com as pastorais sociais também. O Uhum. senhor gosta de estar com o povo nos movimentos sociais? Gosto. É, uma coisa assim que sempre me intrigou desde a juventude e até mesmo antes do seminário, né? Por que é que existiam essas diferenças de uns terem mais e outros terem menos? E por que é que nós trabalhamos tanto e não conseguíamos ter mais do que a gente queria ter, não é? Então, isso me fez, no período de formação, mergulhar na filosofia e nos pensadores, na sociologia de modo especial, na história do Brasil, né? Nas muitas histórias de conflitos que existiram no Brasil por causa de poder, de terra e de tudo. Então, isso me trouxe uma visão assim crítica da realidade, né? E no seminário eu aprofundei isso. E aí, isso também foi me levando para esse lado mais de atuação, de uma atuação mais nos movimentos sociais, nas pastorais sociais, né? Que era onde eu me encontrava, né? Eu me encontrava e me sentia bem, porque eu entendia que, como padre também, eu tinha esse dever de ajudar as pessoas menos favorecidas a pensar sobre a sua realidade e, quem sabe, né, também sair dessa condição. E o padre, a figura do padre, talvez seja um dos poucos atores sociais que tem essa capacidade de estar em todas as frentes, né? Estar Uhum, com o mais vulnerável, estar com aquele que pode mais também. uhum, Ao mesmo tempo, você transita sim. em várias frentes ao mesmo tempo, né? Uhum, E quando tem-se boa vontade, acaba fazendo muito bem, né? uhum, Porque daí você consegue fazer essa interconexão e ajudar quem mais precisa. O uhum. senhor se sente assim?
Sim, eh, essa é uma tarefa difícil, não é fácil, né, porque tem os interesses de todos os lados, né. Mas, como padre, a gente pode sim ajudar e também já encontrei muitas pessoas, de bem, de posse, né, que percebendo que há um projeto bom, justo, elas ajudam, né, elas colaboram, né. Então é um desafio, porque, eh, o dinheiro, o bem, ele é tentador, Everton, ele é muito tentador, né. Então lidar com ele, e quando se tem muito, é um desafio. É um desafio não só para quem tem, inclusive para nós igreja, porque também muitas vezes nós lidamos com também dinheiro, né, e com às vezes quantidades também grandes de dinheiro. Então, eh, eu como padre sempre tentei também, assim, tento, né, me policiar com relação ao uso do dinheiro da igreja e o meu, né, também tenho minhas coisinhas, né. Eh, mas é uma necessidade não só nossa, de padres, né, mas de todo cristão. Outra pastoral que o senhor tem bastante engajamento é na pastoral afro, pela tua natureza Sim, também, origem. tua origem, e o senhor gosta também de transitar na pastoral afro. Hoje é assessor diocesano da pastoral afro. Aham. Inclusive, a pastoral afro, ela surge na minha vida exatamente porque eu começo a fazer, ainda no seminário, revisitar a história, a história dos meus pais, né. Então, por exemplo, da minha mãe, que é de origem italiana, eu conseguia ir, por meio dos documentos, até a origem dela ou da sua família, de onde vieram da Itália. Já do meu pai, eu mal conseguia chegar nos meus avós. Não tinha mais registro. Isso me chamava a atenção. Por que disso, né? E aí eu mergulhei nessa história, fui olhando a origem do meu pai. Reis tem, acho que tem uma origem portuguesa, pelo que eu vi, né. Mas quando se chegava o escravo no Brasil, ele era batizado com o nome do seu dono. Ele perdia a sua família, suas origens, né. Ele se tornava uma propriedade de alguém, e ali alguém batizava com o nome do dono. Então eu sou fulano de, né, de cicrano. Então eu fui observando isso na vida nas origens do meu pai, né. E aí comecei então a me interessar por essa área. Foi quando em 2006, acho que 2006, surgiu um curso de História e Cultura Afro pela primeira vez, na PUC de Minas, e eu fui fazer nas férias, né. Aí eu conheci de fato, muito da história do negro no Brasil, e foi interessante porque, eu cheguei todo entusiasmado na paróquia, né, falei: "Não, tenho que montar um grupo de reflexão sobre isso na paróquia". E aí, era novembro, dia 20 de novembro, eu me lembro que chegaram 2 jovens na missa, e antes da missa, o Marcos e o Ademir, lá em Mandaguari. E me perguntaram: "Padre, nós temos uma música aqui que fala sobre o dia da consciência negra, o senhor não deixa a gente cantar na missa, no final da missa?". Eu falei, eu pensei um pouquinho, eu falei: "Deixa eu olhar esse texto". Aí eu olhei o texto, assim, e era um texto que falava sobre a vinda dos negros no Brasil, a origem, e o porquê do dia 20 de novembro e tal. E eu falei: "Ah, tá bom, podem cantar. No final, depois dos avisos, eu dou espaço para vocês". E aí deu espaço para eles, e era um rap, era um rap. Mas eu fiquei tão, feliz com aquilo, de ver aqueles 2 jovens, né, com aquela atitude, que depois eu chamei eles e procurei um livrinho da CNBB, que
que chamava, era um estudo, né? Estudo sobre a pastoral afro. Dei para eles e falei, olha, vocês leem isso aqui, depois nós vamos conversar. É um livrinho que tem até hoje, bem fininho. E assim surgiu a pastoral afro, com esses dois meninos, com esses dois jovens em Mandaguari. E depois a gente foi fundando outros grupinhos, assim, né? O fato é que já faz anos já, né? Hoje eu assim, tenho um pouco de dificuldade até para acompanhá-los, porque estou em paróquia, estou no seminário, né? Então, assim, é quase difícil participar dos grupos, mas o Padre Décio sempre dá uma mão lá, então eu fico mais tranquilo com ele. Padre Valdir, por que é importante ter uma pastoral afro na igreja? Então, a história da pastoral afro no Brasil, ela começou com a campanha da fraternidade, em 1988. Fraternidade e o Negro. Foi a primeira vez que a igreja tocou nesse assunto, porque até então não se falava disso, né? E, bom, para a gente falar sobre o negro no Brasil, a história vai longe, né? Mas o fato é que a grande concentração do povo negro no Brasil, se você olha historicamente, foram nas favelas, né, e nas periferias. Exatamente porque com o término da escravidão, o Brasil, os governantes não tiveram esse olhar para essa população, né? E elas foram descartadas e tiveram que subir o morro porque eh, embaixo era a sociedade que tinha dinheiro, que tinha posse, então eles não poderiam ficar ali, né? E, então a igreja, ela demorou muito, na verdade, né? Mas em 1988 surgiu a campanha da fraternidade que revolucionou esse olhar da igreja e a partir dali, assim, começa essa discussão da necessidade também de uma pastoral afro, né? Porque uma pastoral, diferente de outras coisas na igreja, ela sempre surge a partir de uma necessidade. Não é porque alguém quis inventar. Não, é uma necessidade. Havia um cinturão de pobreza muito grande nessa população, né? Então, a igreja começa a se perguntar e a questionar a sociedade. Por quê? Por que essa população vive nessa situação, né? E aí, então, vai buscar as causas disso, né? As origens disso. Então, eh, eu acho importante, né? Acho que é muito importante que a igreja toque nesse assunto, assim como tocou e toca na questão dos indígenas também, que são outros povos, né, originários do Brasil e que sofreram e sofrem o mesmo problema, né? Por vários motivos, a gente tem poucos espaços de fala, de diálogo sobre esse assunto. Então, aproveitando essa oportunidade também aqui, a pauta são os seus 25 anos de ordenação presbiteral, mas a questão afro, pela sua origem, ela é muito pertinente, né? Então, eu pergunto aqui para o senhor, né? O senhor sente rejeição pela tua cor, por ser negro, no clero, na estrutura da igreja? Há preconceito? O senhor vivenciou já algum tipo de preconceito? Assim, talvez eu sou uma mistura, né? Já sou uma mistura, a pele é cor de cuia, como diz, né? Talvez sinta menos, tenha sentido menos isso, mas eu sinto sim, senti sim, por muitas vezes, né? E quem tem a pele de fato negra no Brasil não tem como não ter passado por alguma situação de discriminação. Não tem, é impossível, né? E a igreja, ela é fruto do seu tempo também, né? E houveram dificuldades, né? Com relação a acolher, inclusive, na formação, jovens oriundos, né, da periferia, negros, de forma mais clara. Então, a igreja também teve essa situação. Então, a pastoral afro, eu acredito que ela também faz a igreja refletir sobre isso, né? Faz a igreja também pensar e ter esse olhar de cuidado com relação a esses jovens também, porque não é possível que entre esses jovens negros não tenha vocação,
Deus também não o chame para o ministério, né? Então, de 88 para cá, também a gente viu um número crescente nas vocações de padres, de bispos, eleições de bispos, né? Isto é, nas instâncias de decisões da igreja, né? A gente vê também, historicamente, isso é muito perceptível, como que começa a haver essa mudança também na igreja, né? E já é fruto desse trabalho E pastoral, da campanha da fraternidade. não tenho dúvida que é fruto dessa reflexão que começou lá atrás, né? Padre Valdir, 25 anos, é muito tempo, né? Não é pouco tempo, não. Esse espaço aqui também é para o senhor falar, e eu acho que quem está nos acompanhando quer saber, né? As alegrias e até algumas decepções da vida presbiteral, que elas acontecem naturalmente. O senhor perseverou, persevera até aqui e vai continuar perseverando, se Deus quiser. Então eu gostaria que o senhor relatasse assim, né? Ser padre neste tempo hoje é muito desafiador. A gente que acompanha vocês já há alguns anos também, nós sabemos o trabalho fantástico que os padres fazem, Uhum. mas acompanhado de muita luta, né? Então a sua reflexão agora, nesses 25 anos, o que te faz feliz, o que te deixa não tão feliz nesse ministério? Uhum. Olha, eh, por onde eu passei, as paróquias que eu passei, né, eu procurei dar o meu melhor, né? E claro que, quando eu comecei lá em 2000 como padre, né, na Bom Pastor em Mandaguari, eu era um jovem de 29 anos. Então, tinha coisas que a gente nem pensava, a gente fazia, né, o jovem ele é assim, né, ele vai, ele faz, né. Então tem muita coisa bonita que eu agradeço a Deus por ter feito, né, mas tem muitas coisas que às vezes eu me pergunto: "Mas como eu tive coragem de fazer aquilo?", né. Mas, é a minha marca, então ficou na minha história e eu, eh, não me arrependo das coisas que eu fiz, não é, e coisas que às vezes não deram tão certo ou não foram tão boas, né, elas são parte da minha vida, da minha história, então eu acolho isso, né, com alegria também. Domingo nesse domingo, quando Jesus entra lá na sala com os apóstolos que estão fechados e com medo, ele mostra as mãos, não é? As mãos e o lado, não é? E para dizer, o ressuscitado é o crucificado. Então, na vida da gente de padre, também a gente lida com desafios, né? Com alegria, muita alegria, né? Deus me deu tantos amigos bons nesse tempo de caminhada, leigos e padres, e não só na arquidiocese, né? A igreja me ofereceu, assim, abriu um campo, um horizonte enorme na minha vida, né? Que talvez se eu não tivesse sido padre, não teria isso, né? Mas, então, a igreja me abriu isso. Eu sou muito grato à igreja por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou hoje, sou muito grato à igreja, né? Então foram muitos momentos felizes nas paróquias por onde eu passei, né? Nas celebrações, momentos festivos, celebrativos das paróquias, de amizades, de famílias que me acolheram nas dificuldades, né? Sempre tem lá uma casa de Betânia, de Marta e Maria, para nos acolher, né? Como acolhia Jesus. Então, eu sou muito grato a Deus por essas famílias, por essas pessoas, por amigos fora da diocese, padres também fora da diocese de Maringá, né. Então, assim, nesses 25 anos foram muitas coisas boas. E na arquidiocese, eu me sinto muito bem, eu sempre falo para os colegas, eu me sinto muito bem entre os padres. Então, assim, raramente eu falto em reuniões do clero, retiros, formações. Eu sempre estou porque eu me sinto bem, é o meu lugar, né? É a minha família. Então, eu me realizo aí, né, como padre. E as dificuldades, quem não as tem, terás. Porque a vida humana, ela
é feita de conflitos, né? Sempre eh, essa coisa. Alegrias, mas também desafios. Alegrias, mas também desafios, né? Então faz parte da nossa vida e do ministério. O senhor passou por 4 papas, né? Papa João Paulo II, Sim, é, Papa Bento, Papa Francisco sim, e agora Papa Leão. é verdade. O senhor é da geração de 4 papas. Sim, Eu também sou. É muito tempo, né? Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise também dessa mudança da igreja, né? Porque o senhor aham, acompanhou João Paulo II, agora Papa sim, Leão. Então são momentos bem diferentes da igreja, né? sim, sim. Quando eu fui para o seminário era João Paulo, né? E o João Paulo, nossa, para nós, ele veio ao Brasil, nunca se imaginava o Papa vir ao Brasil, né? E veio. Então, a minha geração é a geração de encontro com João Paulo, né? E aquele homem que falava às multidões, né? Então, foi um momento muito bonito também da minha existência, da minha vida, né? Bento, eu já era padre, já tinha feito teologia, filosofia, teologia, então toda aquela intelectualidade bonita de ler os textos dele, né? Mas um período também não muito longo, né? O senhor foi ver o Papa Bento XVI no Pacaembu, não foi? Com a juventude da arquidiocese? Não, não. Mas eu lembro do senhor que o senhor me deu um convite para ir. E foi o senhor que Pode me ser. deu o convite para ir. Ah, Eu é? estive lá com o padre Leomar, inclusive, né? Ah, sim, Papa Bento do Pacaembu. E sim, o senhor sim. parece que assessorava a A juventude, alguma coisa juventude, por um assim. tempo, assessoria Tem pastoral da essa lembrança. juventude. Sim, sim, é verdade. Com Francisco aí foi diferente porque eu tinha uma viagem para fazer a Roma, né? Tinha uma canonização do fundador de uma congregação das Irmãs Batistinas, que tenho amigas lá, e elas me convidaram, trabalhei com elas em Mandaguari, para ir. E eu fui na canonização, então eu falo que eu concelebrei com o Papa Francisco. De fato, concelebrei. Eu e mais 1.500 padres. Tinha muitos padres argentinos, queria até chegar mais próximo dele, mas não tem jeito ali, né? No final foi uma confusão. Assim, todo mundo chegou próximo, né? Então foi uma alegria para mim também. E o Francisco é, veio assim como, como um bálsamo para mim, porque a teologia, a visão de Francisco é aquilo que por onde eu caminhei nesse tempo de formação, né? E também como padre. Então, muito atento às questões sociais, muito preocupado, né, com as questões ambientais, com a vida com V maiúsculo aqui, né, não só a vida humana, a vida em todos os sentidos. Francisco tem essa visão e que é uma visão por onde eu também caminhei sempre nesses 25 anos de padre. Então, para mim foi assim, esse tempo de Francisco para mim foi muito importante, né? E o Papa Leão, acredito que ele está indo também nesse caminho, preocupado também com a vida, né? Tem o seu jeito e acho que fará muito bem a igreja também, como Papa. Padre Valdir Camarote dos Reis, esse momento também é o momento do elogio, né? A gente quer e precisa elogiar vocês por esse tempo maravilhoso no Ministério Presbiteral. Há algumas características aqui que eu consigo ler no senhor, né? Uma seriedade, uma calmaria permanente e com um trabalho frutífero muito grande. Desde a primeira vez que eu ouvi o senhor falar, o senhor me passa muita segurança na sua fala, com o teu ritmo. Uhum. O senhor tem um ritmo, um espaçamento de fala muito interessante, que nos dá calma, nos dá paz. Isso é muito bonito, né? Então eu gosto muito de ouvir o senhor falar. Gosto muito do seu jeito de falar. E eu acho que o povo de Deus também comunga dessa característica, né? E o senhor transmite muita felicidade no seu ministério. O senhor é seguro no seu ministério, né? Uhum. Sabe o que está fazendo, sabe onde está pisando, Uhum. tem essa certeza. Então, é essa minha visão, que talvez seja também a visão do povo de Deus com relação ao Padre Ivaldir. Eu quero agradecer em nome da Arquidiocese de Maringá a tua presença aqui, esse momento de partilha, que eu também sei que é desafiador, né? A gente convida vocês aqui. Sim. Alguns aceitam de prontidão, outros resistem um pouco mais. O senhor aceitou de prontidão e eu sou muito grato por isso.
Eu vim falar da minha vida. Eu falei: "É difícil falar da vida da gente, né, ainda mais porque depois você sabe que isso vai para as redes sociais". Mas eu nunca temi, assim, nada sobre a minha vida não, né. As pessoas me conhecem, na arquidiocese muitos me conhecem, né, não todos evidentemente, né. Então eu sou esse padre, né, e como você diz, as pessoas sempre falam dessa tranquilidade, dessa paz, né, eu acho que é um jeito mineirês do meu pai, mas também da minha mãe, que era doce, assim, né, era uma pessoa muito doce. Então eu sou um pouco de Justino e de Isaura. Para finalizar, a sua bênção Muito bem, obrigado então pelo convite, por vocês, pela nesse equipe, tempo né? aqui, pela equipe, né, que está aqui. E acho que nunca foi tão importante esses meninos, e você, o trabalho de Pascom, né, da comunicação no nosso tempo. E há poucos dias a gente celebrou esse Dia Mundial da Comunicação, então que Deus abençoe vocês que têm esse dom, esse talento, né, para continuar ajudando a igreja e também nós padres nas nossas paróquias. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, obrigado, padre.